Oi, pessoal. Desculpe a demora. Acabei de aprender que quando tem uma história, você não consegue começar outra ao vivo, mas já descobri e consegui. Boa Fala, noite, Michel. tudo Descobri. bem? Quando tem uma story funcionando, você não consegue criar um ao vivo, tem que excluir o outro. Aprendi agora já. Demorei. Desculpe a demora. A gente vai aprendendo. Tudo em paz? Graças a Deus. Então tá bom. Vamos esperar um pouco a Tudo- turminha aí. Obrigado por quem tem participando aí. Mais uma todos vez, bem-vindos. eu com meu amigo Dr. Michel aí, falar um pouquinho de robótica, uma coisa que a gente gosta bastante de falar. O pessoal tá entrando aí. Já dá pra gente começar a bater um papo, né, Erson? Vamos começar assim, porque já estamos atrasados, desculpa até o atraso aí. Vamos Bom, conversar. a ideia, turma, é a gente falar um pouquinho sobre cirurgia robótica na cirurgia bariátrica. A cirurgia robótica é uma tecnologia que vem entrando, tem estado muito frequente na nossa rotina. E tem muita gente com muita dúvida, fazendo muita pergunta e às vezes com conceitos um pouquinho errados. E a gente queria esclarecer um pouquinho isso para vocês, trazer um pouquinho dessa rotina, dessa nova tecnologia e deixar isso mais familiar para vocês. E, Erson, conta um pouquinho para a gente aí sobre a história da cirurgia bariátrica, só para dar uma introdução do que a gente está falando da cirurgia robótica. E aí depois a gente começa a falar um pouquinho na cirurgia bariátrica. É muito legal, né? A cirurgia robótica, assim, parece que é o futuro que já chegou, né? É muito interessante isso. A cirurgia robótica, ela foi idealizada nos Estados Unidos na ideia de operar soldados na guerra. Né? O que é? Você tem muitos feridos na guerra, você pode mandar um cirurgião todo especializado na guerra. A ideia era ter um aparelho no front que você conseguisse operar à distância e onde você teria todos os especialistas que fossem necessários. Na época, isso não faz tanto tempo, não foi viável. Por quê? Porque eu preciso do canal de internet. E a internet, ainda hoje, né, Michel, não é totalmente confiável. Tanto é que ainda hoje a gente não vê cirurgias feitas à distância, que o pessoal sempre inventa. Vamos falar um pouquinho depois, até para desmistificar, né, Michel, a questão da robótica. E aí, Talvez agora com 5G, né, a gente comece a ter alguma coisinha, né, mas ainda está muito cru ainda, né? tem experimentos ainda, mas na rotina ainda não existe, né? A gente não vê no Sim. mundo, nem nos Estados Unidos, nem em outro lugar. Você sabe de alguma história, Michel? Eu particularmente, não. Não, eu vi agora, acho que foi alguma feira na China que teve uma cirurgia agora sendo feita foi autorizada tinha 5 quilômetros de distância. Então. E aí um chinês E bem realizando. assim, experimental ainda, né? Naquela Isso. preocupação toda, né? Entendeu? Sim, sim. E aí a ideia da guerra parou, mas a empresa que começou a desenvolver achou a coisa interessante pelas vantagens, que não vamos citar mais para frente, e continuou o projeto. E hoje existe a cirurgia robótica, que na verdade é o quê? Eu gosto de falar que não é uma cirurgia robótica, é uma cirurgia videolaparoscópica robótica assistida. Olha que nome complicado, né? Que na verdade é o quê? Seria uma evolução da cirurgia bariátrica. E hoje, eu que sou um pouquinho mais velho que o Michel, estou vendo aí algumas reticências aí em relação à cirurgia robótica, como eu vi quando começou a se fazer cirurgia laparoscópica. Acho que o Michel não pegou essa fase, o Michel já veio numa época mais para frente. Do Já peguei pessoal o pessoal bem animado assustado, pela paroscopia. vai pegar, etc. E hoje a cirurgia videolaparoscópica está em todos os lugares, né? Até pequenos centros. Hoje existe cirurgia robótica. Se a gente pensar numa cirurgia de vesícula, hoje é difícil a gente pensar numa cirurgia de vesícula normal, pensar num corte aí, até em centros menores, né? Então, a cirurgia Sim. robótica veio como uma evolução da cirurgia laparoscópica, foi dedicada nessa questão de operar à distância, mas ainda hoje não é essa a realidade, né, Michel?
Sim. Você vê, né? Eu falo de cirurgia laparoscópica, que hoje é uma realidade e que as pessoas não colocam, e a robótica vai passar por isso também, é a questão de custo envolvido nisso, né? O pessoal coloca muito a questão, fala, você vai gastar mais fazer laparoscopia. Se a gente for transportar isso para o Sistema Único de Saúde, um paciente que opera por laparoscopia, ele retorna mais rápido às suas atividades rotineiras, ele usa menos o sistema previdenciário, né? Ele tem condição de voltar a fazer uma atividade física, de onerar menos o sistema, né? E a robótica acho que vai acabar acontecendo isso, ó, vai ser longo prazo, as coisas estão evoluindo, né? Cortou a sua última fala, Michel. Mas eu entendi o que você quer falar. Não, com certeza, né? Com certeza. Hoje, a cirurgia laparoscópica, hoje tem milhares de trabalhos mostrando aí que até financeiramente hoje ela é viável, né? E com certeza a robótica vai mais rapidamente vai conseguir chegar nisso, porque as coisas estão se tornando muito rápidas, né? Acho que cada dia que passa a coisa fica mais rápida, entendeu? Então eu acho que nós vamos ver essa evolução mais rápida do que quando nós vimos na cirurgia laparoscópica. O doutor Michel está meio. Eu não estou vendo. O pessoal que está aí está me escutando bem? O doutor Michel está meio perdido aqui. Michel, eu acho que a conexão do Michel falou, eu vou continuar falando. Melhorou. Ah, Voltei. voltou. Acho que estabilizou agora. Uhum. Você chegou a escutar o que eu falei, não, Michel? Não, uma parte só. Não, eu estou falando assim, resumindo assim, que eu acho que a cirurgia robótica vai ser muito mais rápido a evolução dela para chegar nas mãos dos réis mortais, vamos dizer assim. Porque vai baratear. Hoje a última vez que eu vi, já faz um tempo, tinha 37 projetos de robô no mundo novos. Hoje nós temos uma empresa só, mas isso com certeza vai vir muito mais rápido aí. Então, rapidamente vai chegar na mão de todo mundo, entendeu? Esse ano já teve até a pandemia já atrapalhou a evolução de algumas empresas chegarem, né? Esse ano era um ano que prometia bastante de algumas empresas chegarem com algumas coisas, a pandemia já atrasou um pouquinho os projetos, mas as coisas devem acontecer de forma muito rápida, né? E aproveitando, já vi uma pergunta que passou aqui, né? O pessoal perguntou, vamos entrar em duas coisas aí, de recuperação e indicação, né? Muda alguma coisa, né? Vamos entrar já falando um pouquinho da bariátrica, da nossa praia, né? Falando um pouquinho da indicação na cirurgia bariátrica, quando usar a robótica, quando é possível, quando seria uma vantagem, e aí a gente vai falar um pouquinho depois das grandes vantagens de recuperação. Uhum. Na verdade, né, Michel, aonde eu posso indicar cirurgia laparoscópica, eu posso indicar uma cirurgia assistida robótica, e eu acho que até em casos a mais, vamos dizer assim, né? Porque casos muito difíceis, pacientes que já têm várias cirurgias, que têm aderência, que quando a gente tem várias cirurgias na barriga, fica diferente a barriga. A cirurgia robótica é mais indicada do que a cirurgia laparoscópica. Por quê? Porque eu tenho aí uma vantagem das pinças serem menores, né, mais delicadas. A movimentação das pinças é totalmente diferente da cirurgia laparoscópica, né, o que facilita muito você fazer uma retirada de brida, de aderência, né? A gente tem uma mobilidade muito maior com a robótica, né? A gente consegue chegar em locais que a gente não chegaria com a laparoscopia, né? Com certeza. Então, assim, eu acho que a cirurgia robótica está ampliando a indicação de cirurgia, né? Perguntaram se a cirurgia aberta ainda tem espaço. Em alguns casos ainda tem, mas olha, eu estava vendo ultimamente, a gente dificilmente faz uma cirurgia aberta hoje. É exceção da exceção, né? Uhum. Hoje é a exceção da exceção. Exatamente. Então, assim, vamos falar um pouquinho das vantagens da cirurgia robótica. Por que fazer robótica? E isso é muito engraçado. Vou contar um pouco da história. Eu tento fazer cirurgia robótica, eu estava vendo há 9 anos. Eu sempre gostei de tecnologia, quero fazer cirurgia robótica.
Mas quando a gente começava a avaliar, eu falei assim, poxa, você viu os trabalhos comparando cirurgia robótica com cirurgia videolaparoscópica, tal. Aí você via assim, não, os resultados são iguais. São iguais, quando você pega estatisticamente, com um tempo maior de cirurgia, porque o pessoal estava aprendendo a robótica, e um custo maior, né? Eu falei assim, não, será que é necessário mesmo? E aquela dúvida, você vai enrolando e tal. Até quando a gente começa a fazer a cirurgia robótica, a gente consegue perceber. Então, quando a gente coloca estatística, e a gente tem que trabalhar em estatística, pelo amor de Deus, talvez os resultados diluam um pouco quando você compara o famoso diferença estatística, o P menor que 0,05 lá, acaba diluindo coisas. Esse é um grande problema nesse comparativo, né? Que os números que a gente tem, né? São muito diferentes quando você vai colocar do lado da laparoscopia, né? Então o que acontece? Mesmo assim, o pessoal estava em treinamento da cirurgia robótica, começando a iniciar um processo e comparando já com uma técnica totalmente já regulamentada, regimentada, aprendida, etc. Né? Mas quando a gente começa a fazer cirurgia bariátrica, a gente percebe que existe bastante diferença. E assim, hoje eu falo assim, se eu pudesse escolher entre fazer uma cirurgia laparoscópica ou robótica, eu iria para a cirurgia robótica. Com Eu certeza. acho que esse é o grande exemplo, né? A hora que você puder falar assim, ó, se fosse comigo, eu preferi ir para roubar. Porque quando você. E uma coisa que a turma não coloca, mas é o cuidado com a gente, né? Porque se a gente tem uma ergonomia maior, um conforto maior, a qualidade técnica ao final, do início ao final da cirurgia vai ser melhor, né? Sim, E essa já é uma vantagem, né? é que o pessoal tem medo de falar isso, né? O pessoal fala, não, é mais preciso, dá menos chance de sangramento, você tem movimentos melhores com a pinça, mas para que, como dá mais ergonomia para a gente, mais conforto para a gente, o pessoal tem medo de falar isso, né? Parece que é um pecado dar conforto para a gente operar, né? Da boa condição. Mas se a gente tem uma condição melhor de uma cirurgia que seria mais difícil, você consegue trabalhar confortavelmente do início ao fim, a tua qualidade técnica é maior, tua atenção é maior, tua visão não desvia tanto, né? E acho que essa é uma coisa que não tem como você comparar a ergonomia da robótica com a laparoscópica, né? A laparoscopia, a gente tem uma condição física para operar que é complexa, né? Essa é uma vantagem para a gente, né? Mas acaba sendo para o paciente também, com certeza, né? Sim, diretamente é. Mas eu começo a colocar, sempre eu gosto de colocar alguém da minha família ou eu, se eu fosse me submeter a um procedimento. Né? E assim, eu sempre falo assim, poxa, vou dar um exemplo. Cirurgia de vesícula. Poxa, cirurgia de vesícula, graças a Deus, até vou bater na madeira aqui, a gente faz muito rapidamente, a grande maioria delas, etc. 15 minutos, 20 minutos, etc. É muito tranquilo. Só que quem faz vesícula, Michel, e vocês fazem muito bem vesícula, sabe que existem aquelas vesículas diferentes, né? Deus o livre. Que tem inflamação, que tem Variação anatômica. variação anatômica, dois dúclios. E eu falo assim, nossa, se tiver na minha vesícula, eu tiver uma diferença dessa, um negócio mais complicado, eu gostaria que o meu cirurgião estivesse fazendo por cirurgia robótica. Você acha que nesse caso faria diferença ou não? Com certeza. A gente tem, até por referência que a gente tem nessas cirurgias, na parte de viabiliar ainda vem bastante coisa para a gente. Não é incomum a gente pegar pacientes que passaram por 2, 3 inflamações, complicações prévias, né? Ou passaram por pancreatite, colangite, e a gente pega anatomia completamente distorcida, situações muito complicadas. Se você tem e a gente já passou por situações que a gente olha essa anatomia alterada, a chance de dar uma complicação, né? E para o pessoal que não está acostumado, cirurgia de vesícula, como a gente falou, é baixo índice de complicação. Mas quando complica, é um transtorno enorme. Uma cirurgia que o pessoal banaliza como simples, uma cirurgia que tem que ter muito cuidado, muito respeito, porque quando complica, é um inferno, né? E a robótica traria uma proteção maior, porque a gente tem uma visão maior, a dissecção é mais delicada. Nessas situações que o Ernesto comentou de cirurgias atípicas, com certeza faria grande diferença entre o paciente que complicou e que não complicou. Mas vou tentar organizar um pouquinho para a gente ser um pouco mais didático. Estamos falando muita abobrinha aqui. Depois eu vou tentar arrumar um pouquinho. Mas, assim, as vantagens que eu vejo. Então, para vocês entenderem a diferença que existe. Primeiro que a visão é 4K. Quem olhar uma televisão, vai pegar uma televisão de tubo, pesar uma televisão de 4K, vai ver que é diferente de você olhar os detalhes, etc. Né? Os cortes hoje são menores. Né? A gente já tem a evolução do robô,
as incisões são de 8 milímetros, são incisões menores, né? As pinças, elas são mais... Os movimentos são intuitivos. O movimento que a gente faz na mão, a gente consegue fazer isso nas pinças. E as pinças têm uma mobilidade maior que a mão humana. A gente não tem 540 graus de mudança de mão. E as pinças teriam uma mudança, uma rotação de 40 graus. São pequenas, delicadas, eu posso entrar em lugares menores. A câmera que eu fico olhando é uma câmera fixa, que não treme. Pinças eu não tremo, porque o robô corrige essa questão de tremor. E o que eu acho mais interessante, Michel, é o do centro remoto. Vou tentar explicar o que é o centro. Para vocês entenderem, quando eu faço uma laparoscopia, a gente faz fundo na barriga. E a gente trabalha com pinças, que eu tenho a movimentação das pinças, que é na vertical, horizontal e rotação. Quando eu mexo essa pinça, eu estou mexendo na barriga do paciente, eu estou mexendo na musculatura. Isso causa dor, porque eu vou mexer, puxo para cá, puxo para lá, tal. Quando eu faço isso com o robô, existe uma coisa que é o centro remoto, que é no furo que eu coloco o robô, esse robô não vai mexer na musculatura, porque o robô vai mexer no centro remoto, que não vai mexer 1 milímetro a musculatura do paciente. E eu acho que se a laparoscopia já melhorou muito a pós-operatória do paciente, essa questão de não mexer com a musculatura, com a parede abdominal, Michel, melhora demais, a gente vê isso no pós-operatório, né? Hoje, graças a Deus, é muito gostoso a gente operar paciente. Com a vida, a gente já vê isso bem melhor até. Mas com o robô, o paciente fala assim, doutor, não estou sentindo... Operou eu mesmo? Me operou mesmo? A gente mais gosta de escutar, né? Operou mesmo, né? E eu tenho uma pergunta... Para a gente não banalizar a nossa cirurgia bariátrica, que é uma cirurgia grande, pelo amor de Deus, né? A pacientinha perguntou aqui, o tempo de recuperação das duas é a mesma, né? O tempo de recuperação é a mesma, mas a gente vê esse detalhe que o Ercio falou, é muito como assim, a cirurgia laparoscópica já incrementa muita qualidade na recuperação do paciente, mas a robótica, ela consegue dar esse plus na recuperação do paciente que já está fazendo uma cirurgia por laparoscopia. Em breve a gente vai ter mais dados estatísticos para mostrar trabalhos nossos, né? A gente está compilando dados aí ao longo do tempo, mas a gente já está vendo isso na prática, na experiência clínica, né, que os pacientes têm uma qualidade maior que fez cirurgia robótica. E com certeza, isso já tem. O Guilherme está aí falando, a cicatriz muito pequena. O Guilherme foi um paciente nosso que fez robótica. Aliás, Guilherme, recebi uma indicação sua hoje, obrigado, viu? E isso é muito gostoso. A gente quer os nossos pacientes satisfeitos, né, cara? E realmente é muito gostoso, cara. É interessante, entendeu? Bem bacana mesmo, né, Michel? Sim, entendo. Só voltando um pouquinho, teve mais gente que entrou. Acho que você comentou naquela hora que meu vídeo caiu, mas vamos só reforçar um pouquinho. Acho que o intuito da gente falar na cirurgia robótica dentro da bariátrica, né? Reforçar para o pessoal, né? Tem muita gente perguntando, né? O robô que opera? Não, quem opera é o cirurgião. Nossa. Né? Você deve ter comentado isso, mas quem opera é o cirurgião. A gente, através de um console, de um joystick, a gente comanda os braços do robô que ficam instalados no paciente e o outro colega que está auxiliando vai estar junto ao paciente. Fica todo mundo na mesma sala, mas é um instrumento que a gente usa intermediando a gente e o paciente e que confere todas essas vantagens que a gente está comentando junto aí. Só para reforçar um pouquinho. Muito bem lembrado. Na verdade, o que eu vejo até alguns pacientes têm medo de falar quando a gente fala de cirurgia robótica, né? Pelo amor de Deus, o robô me operar. Não é robô, não. É interessante isso daí. E é muito legal a gente falar isso. Quem opera, ainda hoje, acho que um dia até o robô vai operar, viu? Mas ainda hoje, quem opera é a gente mesmo, né? O robô simplesmente ele repete, né, os nossos movimentos de uma maneira mais uniforme, sem tremor. É a gente esperando. E hoje é na mesma sala, né, Michel? Isso é importante. Né? Sim. A gente está do lado do paciente e tem um da nossa equipe do lado do paciente. Isso é legal de falar. E a gente começa o processo de instalar o robô junto, né? A equipe junto no paciente. O cirurgião normalmente faz a instalação do robô, né, das conexões. E aí sai do campo cirúrgico, né, do lado do paciente, para ir ali a 1 metro, 2 metros de distância, que é onde está o console, esse joystick, e fazendo todos os comandos com o restante da equipe em sala, né. É esse o processo, né. No nosso site tem algumas fotos sobre o equipamento, na internet tem bastante coisa, é interessante.
para quem gosta de tecnologia, é muito legal conhecer o material, né? Não, assim, é uma coisa muito bacana, né? E até assim, isso dá ânimo pra gente, porque a gente vai evoluindo, cara. Então, assim, é muito gostoso de ver. E fazia tempo que não tinha uma evolução, né? Porque desde que a gente começou a fazer cirurgia por 2006, 2007, aplicado Antes, por vídeo. por vídeo, 2007. É, 2006, 2006. 2006, acho que foi essa primeira 2006, 2006. por vídeo. E aí foi uma evolução difícil, porque ninguém nem imaginava que ia fazer cirurgia por vídeo. E desde então a gente vem evoluindo. E a gente é muito bacana de ter aqui com a gente. Tá virando dia a dia, né, Michel? Não só para bariátrica, mas para outras cirurgias. Né? Cirurgia, aliás, tem cirurgia que é mais fácil de ser por robô do que por vídeo, né? Sim, essa é outra questão. Talvez acho que as pessoas perguntam se a cirurgia pode ser realizada por robótica. Qualquer cirurgia que a gente vai propor por laparoscopia pode ser realizada por cirurgia robótica. Mas tem situações onde cirurgias prévias, complicações anteriores, a robótica, sem dúvida nenhuma, é muito superior à laparoscopia por conta da possibilidade de articulação das pinças, estabilidade de câmera, centro remoto que o Hércio citou. Nessas cirurgias que a gente tem complicações prévias ou múltiplas cirurgias anteriores, a robótica, onde a gente vai ter que enfrentar um sítio que já foi mexido, reintervenções, né? Ou na bariátrica, hoje a gente tem falado muito de cirurgia revisional, né? Pacientes que têm que ser submetidos a novas tentativas, a cirurgia robótica, sem dúvida nenhuma, é superior, né? Isso já tem bastante papel mostrando isso, né? Já tem bastante estudo mostrando essa superioridade da cirurgia robótica, né? A Aline está perguntando e o tempo cirúrgico, né? E Michel, você acredita ou não? Acho que já fez um ano que a gente nem comemorou que a gente fez que a gente está fazendo a cirurgia robótica, mais de um ano já. E hoje, Aline, o tempo está praticamente igual já. E aquela questão de montar o robô, etc., que era um negócio de outro mundo, tal. Hoje, assim, se tiver um tempo maior pelo docking, que a gente chama de docking, que é trazer o robô para cima, talvez 10, 20, 10, 15% a mais de tempo, Michel, no máximo, hoje, se for contando tudo. A equipe, a empresa, ela exige que o hospital que tenha o robô tenha uma equipe muito bem treinada e direcionada para cuidado com o robô, né? Até para otimizar esse tempo. Então, as coisas engrenam bem rápido, né? Outra coisa que é importante falar, né, que nós estamos na terceira geração do robô, né, no mercado, e hoje a gente opera com a terceira geração do robô, né? Que é o que tem de mais moderno no mundo hoje, a gente está usando aqui em Campinas, né? Isso é outra coisa importante de falar, né? Começou com a segunda geração aqui e já estamos na terceira geração, já dentro do hospital que a gente faz cirurgia com robô aqui em Campinas. E por incrível que pareça, facilitou mais ainda, né, Michel? Com certeza. Trouxe mais facilidade, mais conforto. Com certeza. O que mais, doutor? Tem uma pergunta ali que é capciosa, vou deixar essa para você, né? Perguntou ali, contraindicação. Tem contraindicação para fazer a cirurgia robótica? É verdade, hein? Eu acho que não, Michel. Sinceramente, eu acho que a tentativa sempre é válida, entendeu? Seria contraindicação de fazer laparoscopia, né? Mas hoje o que a gente faz? A gente tenta, a gente entra, tem mecanismo da gente entrar para ver só se for uma situação que a gente não poderia entrar por laparoscopia, né? Seria isso, né? Eu acho que assim, eu acho que hoje não tem contraindicação, não. Eu acho que a tentativa sempre é válida. Estou pensando aqui, minha cabeça está girando aqui, uma ótima pergunta. Urgência, né? Talvez urgência, emergência ainda. Urgência eu nem sei, mas emergências talvez. Na emergência ainda talvez seja uma contraindicação pelo tempo, né, de docking. Na emergência, né? Na urgência, algumas situações da urgência vai entrar. Se a gente pegar, por exemplo, apendicite, eu preferiria fazer por robótica hoje, entendeu? Sim. Se a gente pegar e até vai ter um curso agora que nós vamos participar aí, na robótica na diverticulite aguda, que é sempre uma cirurgia delicada. Já está chegando com tudo.
Talvez na emergência. A emergência seria uma coisa, não dá tempo de você montar o robô, eu acho. Porque o robô tem que estar Sim, pronto antes, tal, tal. Mas de resto, eu acho que não teria, não. Eu acho que não teria. sim. Tô dando uma olhadinha nas perguntas aqui. O tempo cirúrgico, eu acho que você respondeu agora há pouco, o tempo cirúrgico é igual ao da laparoscopia, né? Aí, se eu tenho uma pergunta aqui, ó. Essa aqui eu vou até dar risada porque eu já sei responder. Você prefere fazer cirurgia aberta ou por vídeo, Erson? Nossa, hoje é interessante a pergunta. E é engraçado isso, gente. Hoje eu falo 100% eu prefiro fazer cirurgia por vídeo. É impressionante a diferença. Hoje eu acho que eu sou mais resolutivo por vídeo do que. Nunca pensei em falar isso, Michel, de verdade mesmo. Mas acho que hoje eu sou mais resolutivo por vídeo do que por cirurgia aberta. É impressionante. Sim, sim. Essa é uma das grandes coisas que a tecnologia trouxe para agora com o incremento de software com robô. É, não tem como negar essas vantagens, não tem como. O porquê que eu vou falar? Por que por vídeo, gente? Porque por vídeo, primeiro, que é uma cirurgia muito mais limpa, que sangra menos, que você manuseia menos as estruturas de dentro da barriga, é muito mais tranquila. Segundo, porque a ergonomia hoje, até por vídeo, eu acho que é melhor do que a aberta. A força que você faz, a força, é uma cirurgia mais tranquila, assim. Terceiro, porque você não precisa fechar. Né? O risco de hérnia é menor, é muito mais tranquilo. E quarto, porque a recuperação do paciente é outra, né, Michel? Entendeu? A agressão geral é muito menor, né, quando a gente faz laparoscopia, né? É o que você falou, manipula Existe, muito menos, né? Inclusive o corte. existe uma coisa chamada resposta catabólica do trauma cirúrgico. Esse termo horroroso é o seguinte: a gente está traumatizando esse paciente, isso a gente tem que saber. E quando a gente opera por vídeo, que você não abre, não põe a mão no intestino, não põe a mão nas. O paciente tem muito menos, ele se sente muito menos agredido, é muito mais tranquilo, né? Tá? Isso é interessante. Hérnia robótica. A hérnia robótica tem menos risco porque a incisão é menor, né, Michel? Do que a laparoscópica. Se o trocáter é menor, é melhor, né? Sim, sim, eu estava vendo essa pergunta aqui, deu uma cortada na minha internet, mas isso, risco de hérnia comparado com a aberta é muito menor e comparado com a laparoscópica menor ainda, né? Porque Pois é, menor, o Márcio falou, menor, é, menor é ainda. bem menor. Tem uma pergunta quanto à cinta, né? Nas cirurgias laparoscópicas e robótica, né? Leia a robótica como também é uma cirurgia laparoscópica. A gente não indica o uso de faixa abdominal ou de cinta abdominal porque a agressão ali de tecido, de lesão na musculatura é muito pequena, né? Então o risco de hérnia é muito baixo, muito pequeno. Tá? A gente já viu acontecer, mas são situações bem raras, né? Porque os furos que ficam da laparoscopia e da robótica, eles não são em pontos de fraqueza da parede abdominal. Né? No passado, a gente via alguns pacientes de cirurgia de vesícula, onde a câmera vai dentro do umbigo, a cicatriz umbilical era um ponto de fraqueza do ser humano. Então, ali tem uma chance um pouquinho maior de hérnia. Na cirurgia bariátrica, a gente não coloca. Doutor Michel travou de novo. Não sei se para vocês aí, para mim travou. Voltou. Voltei. Hum. Deu para pegar aí o áudio, não? O finalzinho cortou. Eu estava falando que, como a gente coloca os furinhos, né, os buraquinhos da cirurgia robótica e da laparoscopia em pontos que não são naturalmente de fraqueza do ser humano, a chance de herniação cai bastante. Né? Uhum. E tinha uma pergunta aqui sobre treinamento específico, né? Um treinamento específico para exercer cirurgia robótica? Com certeza, gente. O treinamento é muito legal e bem interessante. O treinamento da cirurgia robótica é o seguinte: você primeiro faz um treinamento com o pessoal do robô, depois você faz um treinamento
com um simulador, e essa é uma grande... Outra vantagem que nós não falamos, né, Michel, que existe aí também, que é o treinamento. Porque o treinamento do robô, como é um computador, você tem um treinamento que simula muito bem a questão cirúrgica. Então, você tem que ter um treinamento de 20 a 40 horas, e que você tem algumas provas que você recebe nota, que você tem que passar, entendeu? Para você poder fazer. Acabando isso, você tem que fazer um curso com a empresa do robô, que é um dia inteiro que você opera animais com robô de verdade. É uma prova que você passa bem. Isso agora tem no Brasil, antigamente só tinha nos Estados Unidos, na Colômbia, em alguns outros lugares. Né? Depois disso, quando a gente começa a fazer a cirurgia, você tem que ter um profissional já habilitado que vai acompanhar nas primeiras cirurgias, até ele te liberar para você fazer sozinho. Então, o treinamento é muito, muito específico, e se você não passar por tudo isso, nem o hospital te deixa sentar no robô, né, Michel? Não, pode nem dar uma olhadinha. Mas acho que essa questão de segurança é importante ter esse processo. É importante ter esse processo, né? E bom lembrar, né, que a gente ainda não tem pessoas formadas puramente em cirurgia robótica, né? Hoje a cirurgia robótica você passa pela formação em cirurgia geral, né, ou cirurgia, no caso, quem vai para a urologia, né? Depois especialista na área, aí você tem que ter habilitação em cirurgia laparoscópica para então ir para a cirurgia robótica, né? Tem toda essa etapa aí, né? Um cirurgião que não tem formação na laparoscopia ainda não vai direto para a robótica, né? Tem uma tendência a isso acontecer, mas ainda não é assim, né? Ainda não, né? Existe já, gente, é uma pergunta interessante, porque é uma briga, as sociedades estão brigando, ainda estamos num momento delicado disso daí, né, Michel? De mudança, né? Mas está caminhando, e a tendência é ter residência de cirurgia robótica, a mesma coisa, né, Michel? Acho que tem que ter as mesmas questões aí de ir para frente, né? Sim, sim. Michel, alguma coisa? Oi? Eu tinha colocado mais um item no nosso... Da indicação, das indicações, né? De indicações dentro da bariátrica que a gente ia falar. Lembrar que a indicação da cirurgia robótica, né, quando a gente está falando de bariátrica, é a mesma indicação. Né? Hoje, só reforçando, a gente já falou em outras lives, mas indicação de cirurgia bariátrica no nosso país é pautado em cima do índice de massa corpórea, aquela continha do peso sobre a altura ao quadrado. E a robótica obedece a mesma indicação, é a indicação da cirurgia. A robótica, uma ferramenta, é uma via de acesso, né? Mas a indicação, quando a gente vai levar o paciente, é a indicação para a cirurgia bariátrica, ou para a cirurgia de vesícula, ou para algum tumor, né? A gente está operando a doença e usa essa ferramenta, né? A indicação de uso dessa ferramenta. Quando possível utilizar ela, fantástico, a gente está oferecendo o que tem de melhor no mundo em tecnologia e segurança, né? Com certeza. E é muito bacana poder oferecer isso, né? Eu acho que a gente está aí... hoje as coisas estão chegando muito rápido para a gente, eu acho. E a gente está aí já podendo oferecer a robótica. Esse mundo aí é muito gostoso de estar participando disso, porque a gente está com coisa nova, vendo, continua aprendendo. Nós estamos aí com milhares de cirurgias e todo dia está aprendendo. Né? Então, isso é um impacto. E é um universo muito pequeno ainda, existe muito tabu, muito mito, existe coisas difíceis em relação à cirurgia robótica, e a gente quer colocar, graças a Deus, eu tive alguns amigos que ajudaram nisso, a desmistificar isso daí. Não é nem um bicho de sete cabeças, acho que tem que chegar para todo mundo, tem que melhorar, tem que ter acesso a mais cirurgiões, a mais pessoas não tem que ter medo. Eu acho que é o futuro que já está aqui, que não tem volta, e que muito rápido vai estar muito incorporado no dia a dia da cirurgia geral, de todas as cirurgias, né? A gente tem essa esperança que cada vez mais seja acessível para todo mundo, né? Essa é uma expectativa que a gente tem, né? A gente quer que a tecnologia se difunda cada vez mais e se torne mais acessível, né? Traz muita coisa boa
e a gente quer oferecer o melhor para os nossos pacientes, a gente quer que todo mundo possa ter acesso a isso, né? Teve uma pergunta outra interessante aqui, para a gente aproveitar, se tem limite de peso para usar para fazer a robótica. É uma ótima pergunta mesmo, né? Não tem limite de peso, aliás, muito pelo contrário, né? Hoje tem vários trabalhos mostrando que a cirurgia robótica para o paciente super obeso, que é aquele paciente que tem um IMC acima de 50, que tem um muito grande, os resultados, quando a gente compara, sim, tem muita diferença. Entre a cirurgia laparoscópica e a cirurgia robótica é muito mais segura. É muito boa pergunta, é muito bem colocado. Tanto para cirurgias revisionais, Michel, que é legal, se quiser falar um pouquinho, quanto para cirurgias para pacientes com a superobesidade. Então, assim, hoje, paciente super obeso, muito gostoso, muito bom poder robótica, né? Fala um pouquinho das cirurgias revisionais aí também, Michel. Hoje a gente já está passando por situações onde a gente falou assim, poxa, ainda bem que nesse caso a gente tem a possibilidade de usar robótica, né? A gente já teve situações dessas. Pô, que bom que a gente tem a possibilidade de usar isso para esse caso, né? A gente tem acesso a isso. Cirurgia revisional é o seguinte, hoje a obesidade, a gente fala muito isso no consultório, né? Para quem acaba passando com a gente, tem contato com a gente. A obesidade é uma doença crônica e tem índices de pacientes que voltam a ganhar peso. Esses índices são baixos, eles têm muita relação com abandono de acompanhamento, mas eles existem. Pacientes já foram submetidos a cirurgias e necessitam fazer alguma cirurgia, alguma correção ou algum ganho em cima das cirurgias. E o que a gente chama de cirurgias revisionais. E quando você vai mexer, mesmo o paciente tenha sido operado por vídeo previamente, você tem aderências, você tem dificuldade de acessar, é um tecido que já foi mexido. Essas são cirurgias revisionais. E a cirurgia robótica, ela dá um ganho na qualidade e na segurança para o paciente ser submetido a uma segunda cirurgia, uma cirurgia revisional, né? Uma das grandes indicações hoje da robótica nas cirurgias revisionais. Você vai ter uma visão melhor, vai ter uma delicadeza maior em trabalhar num tecido que tem uma aderência, tecido que já foi manipulado. Hoje, nos congressos de bariátrica, fala-se muito de revisional, né? O pessoal tentando trabalhar aquele paciente que teve alguma falha no tratamento, uma falha no emagrecimento ou um reganho de peso, como a gente ofertar uma segunda chance para esse paciente. Então, a gente tem trabalhado muito nesse processo de olhar esse paciente, qual a possibilidade que a gente tem para oferecer para ele. E a robótica se encaixa muito bem nesse paciente. Se pensar que esse paciente tem uma cirurgia muito antiga, foi feita a cirurgia aberta, entrar por robótica nesse paciente seria muito mais confortável, né? Isso daria uma qualidade para a gente, uma segurança muito maior. Não, muito mais tranquilidade, muito mais segurança e muito mais resultado também, né? Sim. Tem outra pergunta interessante também. A injeção de gases no paciente foi alterada. Isso é interessante, né? Legal de explicar. Na verdade, não. A gente não consegue trabalhar na barriga se a gente não injetar um gás, que é o gás carbônico, que é o CO2, para ter espaço. Tá? Então, isso não muda, não. Então, e essa questão a gente está tentando melhorar cada vez, trabalhar com uma pressão menor, tem várias macetes para tentar diminuir o desconforto no pós-operatório. E hoje, graças a Deus, melhorou muito, né, Michel? Também tem. Nossa Senhora! E outra vantagem do robô também é que a gente, na verdade, pode injetar um pouquinho menos, né, Michel? Porque o espaço menor a gente consegue trabalhar melhor. Tudo tem algumas peculiaridades técnicas, né? E o robô, a gente tem algumas coisinhas técnicas que você consegue trabalhar ainda com uma pressão de gás menor. Jogar uma pressão do gás menor dentro do abdômen. Isso dá um conforto maior no pós-operatório. O paciente sente menos, reclama menos da sensação de gás, né, no pós-operatório. O robô ele tem um plus em cima disso. Muito bom, Dr. Michel. Acho que é isso, né? Já perturbamos bastante. Acho que deu para bater um papo bom aí, explicar um pouquinho sobre a cirurgia robótica, né? Mas só deixando para o pessoal, né, que a gente torce para que a tecnologia chegue a todo mundo e quem tiver interesse, a clínica está de portas abertas, toda a equipe pode dar informação sobre cirurgia robótica, como ter acesso a essa tecnologia, como fazer, como utilizar. A gente está à disposição para explicar sobre isso em consulta, toda a equipe, desde a recepção até toda a equipe multidisciplinar,
tem conhecimento sobre isso e dá para informar vocês, quem tiver interesse sobre essa tecnologia, sobre essa possibilidade. Bom demais. Queria agradecer a todo mundo que participou. As perguntas foram muito boas, muito legal. A gente não precisa nem programar isso aqui, Michel, porque a turma já pergunta as coisas que a gente precisa falar aqui. É muito bacana. Não precisa fazer a programação prévia. Eu queria agradecer meu amigo Michel, meu filho aqui, Michel aí. Bom demais falar mais aí, entendeu? E a gente está com esse projeto de live aí, sempre falando aí, e ver as pessoas que participam sempre aí, agradeço mesmo aí. E é importante poder disseminar conhecimento. É legal das lives aqui, nossas reuniões que nós estamos fazendo presencial, acho que esse canal aqui pega muito gente. É que tentar assim, simplificar as coisas, descomplicar. O mundo está tão complicado, está tão difícil, com tanta abobrinha, tanta coisa que não existe. Acho que é legal a gente poder falar a verdade, tentar explicar um pouquinho como funciona. Falar de verdade. Então, também agradeço a oportunidade, agradeço o Michel aí e toda a equipe nossa que está participando aí, as meninas, as nutricionistas, psicólogos, cirurgiões nossos, falar Dr. Ricardo, Dr. Rafael, Dr. Aline, Luiz, Adriana psicóloga, Adriana nutricionista, Esther, a Mila, minha esposa, que é nossa incógnita. Queria agradecer a todo mundo aí, lembrar que a nossa equipe já está há mais de 15 anos, por de Deus, estamos ficando velhos. Acho que é legal a gente hoje e todo mundo. Bom, eu agradeço, Erso, obrigado aí pela oportunidade novamente de a gente falar junto, sempre um prazer estar contigo aí, trocar ideia. E queria aproveitar e fazer um pedido para todo mundo que está assistindo a gente aí, mandem sugestões de novas lives na página da clínica, podem mandar mensagem para a gente que a gente vai providenciar, fazer uma programação de lives. A ideia é fazer isso quinzenalmente, mas a gente deu uma falhadinha agora alguns dias aí por rotinas apertadas nossas aí do consultório, mas a gente vai tomar um cuidado especial com essas lives aí para tentar colocar informação nova, como o Erso falou aí, disseminar conhecimento, acho que é importante, tentar fazer isso quinzenalmente para vocês. Gente, Juliana, 1 ano e meio, não tem a ver com a robótica, mas vou falar para você, pode engravidar depois de 1 ano e meio, normal. Gente, boa noite a todos aí, um abraço, Michel, tudo de bom. Boa noite, boa semana, abraço, tchau, tchau. Salva a live, salva a live. Vou tentar salvar aqui. Tchau, tchau.